O Rei Leão é muito mais do que uma simples animação sobre animais vivendo na savana africana. Desde seu lançamento original em 1994, a obra se transformou em um fenômeno cultural capaz de atravessar gerações e conquistar públicos em praticamente todos os países do mundo. Produzido pela Disney durante o período conhecido como Renascimento Disney, o filme rapidamente se tornou uma das produções mais importantes da história da animação. Décadas depois, sua popularidade continuou tão forte que motivou a criação de uma versão em CG, lançada em 2019, apresentando a mesma história para uma nova geração de espectadores. A narrativa começa nas vastas planícies africanas, conhecidas como Terras do Reino. Este lugar não é apenas um território comum, habitado por animais. Trata-se de um ecossistema complexo, onde todas as criaturas coexistem sob uma ordem natural, conhecida como o ciclo da vida. Cada animal possui um papel específico dentro desse equilíbrio. Predadores, herbívoros, aves e pequenos mamíferos dependem uns dos outros para manter a harmonia da natureza. No topo dessa hierarquia encontra-se Mufasa, o majestoso rei dos leões. Forte, sábio e respeitado por todos, Mufasa governa as terras do reino, não através do medo, mas através do respeito. Sua liderança é baseada em responsabilidade, justiça e proteção. Ele compreende que ser rei não significa possuir privilégios especiais. Pelo contrário, significa carregar o peso de proteger todos aqueles que vivem sob sua guarda. O filme abre com uma das sequências mais icônicas da história do cinema. Enquanto o sol nasce lentamente sobre a savana africana, animais de todas as espécies começam a despertar. Girafas caminham pelas planícies. Elefantes avançam lentamente. Zebras correm em grupos. Aves voam pelos céus dourados da manhã. Ao fundo, a lendária canção Circle of Life ecoa, criando uma atmosfera épica que imediatamente transporta o espectador para aquele universo. Todos os animais estão se dirigindo para um local especial chamado Pedra do Reino. Trata-se de uma gigantesca formação rochosa que simboliza o centro do poder das terras do reino. O motivo dessa reunião extraordinária é o nascimento do herdeiro do trono, o filho de Mufasa e Sarabi. Seu nome é Simba. Enquanto os animais chegam para a cerimônia, vemos Rafiki, um sábio mandril que atua como conselheiro espiritual do reino. Rafiki é uma figura extremamente importante dentro da história. Mais do que um simples sacerdote, ele representa sabedoria, tradição e conexão com os ancestrais. Quando Rafiki recebe o pequeno Simba em seus braços, realiza um ritual simbólico e apresenta o filhote para todos os habitantes das terras do reino. A reação dos animais demonstra claramente a importância daquele momento. Todos se curvam diante do futuro rei. Todos reconhecem que estão testemunhando o nascimento daquele que um dia governará o reino. Entretanto, existe alguém observando tudo isso com sentimentos muito diferentes. Longe da celebração está Scar, o irmão mais novo de Mufasa. Scar é inteligente, manipulador e extremamente ambicioso. Ao contrário de Mufasa, ele não possui a admiração dos demais animais. Ao contrário de Mufasa, ele não inspira confiança. Mas existe algo que Scar deseja acima de qualquer coisa: o trono. Durante muito tempo, Scar acreditou que um dia poderia se tornar rei. Porém, o nascimento de Simba destrói completamente essa possibilidade. Agora, existe um herdeiro legítimo. Agora, existe alguém entre ele e o poder. Essa realidade desperta dentro dele um ressentimento profundo que servirá como motor principal para todos os acontecimentos futuros da história. Pouco tempo depois, acompanhamos o crescimento inicial de Simba. Como qualquer filhote, ele é curioso, brincalhão e cheio de energia. Mas também demonstra certa arrogância infantil. Afinal, desde muito cedo, ele aprende que será rei um dia. E essa ideia faz com que se sinta especial. Mufasa percebe isso rapidamente. Por esse motivo, começa a ensinar ao filho importantes lições sobre liderança. Uma das cenas mais marcantes acontece quando Mufasa leva Simba até o alto da Pedra do Reino. De lá, eles observam toda a extensão das terras do reino. Mufasa explica que tudo aquilo que a luz toca faz parte do reino. Mas também explica que ser rei
não significa simplesmente mandar nos outros. Um verdadeiro rei deve proteger o equilíbrio natural, deve respeitar todas as formas de vida, deve compreender que todos os animais estão conectados. Essa conversa introduz o conceito central do ciclo da vida. Segundo Mufasa, os leões comem os antílopes, mas quando morrem, seus corpos retornam à terra. A grama cresce, os antílopes comem essa grama, e assim o ciclo continua. Essa filosofia simples se transforma em uma das mensagens mais profundas de toda a obra. Enquanto Mufasa ensina responsabilidade, Scar começa a desenvolver seus próprios planos. Ele percebe que Simba ainda é jovem e facilmente manipulável. Portanto, decide utilizar essa inocência contra ele. Em uma das primeiras tentativas de manipulação, Scar convence Simba a visitar um local proibido, chamado Cemitério de Elefantes. Segundo Mufasa, aquela região faz parte das Terras Sombrias, uma área perigosa que não pertence ao reino. Naturalmente, isso desperta ainda mais a curiosidade do filhote. Simba convence sua melhor amiga, Nala, a acompanhá-lo na aventura. Nala desempenha um papel extremamente importante na história. Ela não é apenas amiga de infância de Simba, ela representa coragem, independência e senso de responsabilidade. Muitas vezes, demonstra mais maturidade do que o próprio Simba. Juntos, os dois filhotes escapam da supervisão de Zazu, o pássaro responsável por monitorá-los. Zazu é uma figura cômica, mas também extremamente leal a Mufasa. Sua função é garantir a segurança dos futuros governantes. Infelizmente para ele, Simba e Nala conseguem despistá-lo. Os dois chegam ao cemitério de elefantes, imaginando que encontrarão apenas aventura e diversão. Porém, logo descobrem que Scar os conduziu diretamente para uma armadilha mortal. Ali vivem as hienas, criaturas excluídas das terras do reino, devido ao seu comportamento destrutivo. As principais hienas são Shenzi, Banzai e Ed. Shenzi é a líder inteligente do grupo. Banzai é impulsivo e agressivo. Ed é completamente insano e se comunica principalmente através de risadas perturbadoras. Essas hienas possuem uma relação secreta com Scar. Ele promete ajudá-las caso consiga assumir o trono. Em troca, elas executarão seus planos. Quando encontram Simba e Nala, as hienas imediatamente percebem uma oportunidade. Se conseguirem eliminar o herdeiro do trono, estarão ajudando Scar e ganhando sua confiança. O perigo aumenta rapidamente. Os filhotes tentam escapar, mas são cercados. Pela primeira vez, Simba compreende que o mundo é muito mais perigoso do que imaginava. Felizmente, antes que a situação termine em tragédia, Mufasa aparece. Demonstrando toda a sua força e autoridade, ele enfrenta as hienas sozinho. A simples presença do rei é suficiente para espalhar o terror entre os inimigos. As hienas fogem desesperadamente. Simba e Nala são salvos. Porém, a verdadeira lição ainda está por vir. De volta para casa, Simba espera receber apenas uma bronca. Mas Mufasa faz algo muito mais importante. Ele conversa com o filho. Explica que coragem não significa procurar problemas. Coragem significa enfrentar o medo quando realmente necessário. Essa conversa fortalece ainda mais a relação entre pai e filho, uma relação que se tornará o coração emocional de toda a história. Mas enquanto Mufasa acredita ter corrigido o comportamento de Simba, Scar observa tudo à distância. Seu plano falhou, mas ele não pretende desistir. Pelo contrário, ele começa a arquitetar algo muito mais perigoso, algo que não apenas eliminará Simba, mas também removerá Mufasa do caminho. E quando esse plano entrar em ação, o destino de todo o reino mudará para sempre. Após o fracasso da armadilha no cemitério de elefantes, Scar percebe que eliminar Simba não será tão simples quanto imaginava. Enquanto observa Mufasa protegendo seu filho, ele entende algo muito importante. Enquanto o rei estiver vivo, ninguém conseguirá tocar no herdeiro do trono. Mufasa não é apenas o governante das terras do reino. Ele é o animal mais poderoso de toda a região. Sua força física, sua inteligência e o respeito que inspira fazem dele um obstáculo praticamente impossível de superar. Mas Scar nunca acreditou na força. Ele acredita em manipulação, acredita em estratégias, acredita em usar os outros para fazer o trabalho sujo. Por isso, após refletir sobre seu fracasso,
ele começa a elaborar um plano muito mais ambicioso. Um plano capaz de remover não apenas Simba, mas também Mufasa. Enquanto isso, a vida continua normalmente para o pequeno príncipe. Simba ainda está aprendendo sobre suas futuras responsabilidades. Apesar das advertências recebidas de seu pai, continua sendo apenas uma criança cheia de curiosidade. Ele admira Mufasa profundamente e sonha em se tornar um rei tão poderoso quanto ele. O relacionamento entre pai e filho é um dos elementos mais fortes de toda a narrativa. Mufasa não tenta criar Simba através do medo. Ele o ensina através do exemplo. Cada conversa entre os dois possui significado. Cada lição prepara Simba para desafios que ele ainda nem imagina enfrentar. Em uma dessas conversas, Mufasa fala sobre os grandes reis do passado. Ele aponta para as estrelas e explica que os antigos reis observam tudo do céu. Segundo ele, quando Simba se sentir perdido, poderá olhar para as estrelas e lembrar que nunca estará sozinho. Naquele momento, Simba encara aquilo apenas como uma bela história. Ele ainda não sabe que essas palavras se tornarão fundamentais para seu futuro. Enquanto pai e filho fortalecem seus laços, Scar continua avançando em sua conspiração. Ele visita novamente as hienas nas Terras Sombrias. A região onde elas vivem é completamente diferente das terras do reino. Onde o reino de Mufasa possui vida, vegetação e abundância, as Terras Sombrias representam destruição e escassez. Não existe equilíbrio, não existe ordem, não existe respeito pelo ciclo da vida. Esse contraste visual serve como representação perfeita da diferença entre Mufasa e Scar. Mufasa protege o equilíbrio, Scar deseja explorá-lo. Durante a reunião, Scar apresenta às hienas seu novo plano. Desta vez, tudo precisa funcionar perfeitamente. Não haverá segunda chance. O objetivo é simples: matar Mufasa. E fazer Simba acreditar que tudo foi culpa dele. As hienas ficam impressionadas com a crueldade da estratégia, mas aceitam imediatamente. Se Scar assumir o trono, elas finalmente poderão viver dentro das terras do reino. Pela primeira vez, teriam acesso aos recursos que sempre desejaram. Dias depois, Scar coloca seu plano em ação. Ele leva Simba para uma área distante do reino. Ali, existe um enorme desfiladeiro cercado por formações rochosas. O local parece tranquilo, mas faz parte de uma armadilha cuidadosamente preparada. Scar ordena que Simba espere ali, enquanto ele supostamente organiza uma surpresa especial. O filhote, completamente inocente, não desconfia de nada. Ele acredita que o tio finalmente decidiu demonstrar algum carinho. Enquanto Simba permanece no desfiladeiro, as hienas iniciam a segunda parte do plano. Em uma área próxima, provocam uma gigantesca manada de gnus. Os animais entram em pânico, começam a correr descontroladamente. Em poucos segundos, milhares deles avançam na direção do desfiladeiro. O chão treme, a poeira sobe, o som dos cascos ecoa por toda a região. Quando Simba percebe o perigo, já é tarde demais. Ele tenta escapar, mas a avalanche viva de animais está vindo diretamente em sua direção. Pela primeira vez na vida, Simba sente verdadeiro terror. Enquanto luta para sobreviver, Scar corre para avisar Mufasa. Naturalmente, ele finge estar preocupado. Finge ser um irmão leal. Finge estar tentando salvar o sobrinho. Mufasa não perde tempo. Assim que ouve o que aconteceu, dispara em direção ao desfiladeiro. A sequência que segue é considerada uma das cenas mais emocionantes da história da animação. Ao chegar ao local, Mufasa encontra Simba preso em meio ao caos. Sem pensar duas vezes, mergulha na manada. Corre entre milhares de animais, desvia de cascos, salta sobre obstáculos, arrisca a própria vida para salvar o filho. Depois de uma luta desesperada, consegue alcançar Simba. Com toda a sua força, arremessa o filhote para uma área segura. Simba sobrevive, mas Mufasa agora precisa salvar a si mesmo. Ele tenta escalar uma parede rochosa. Lentamente consegue subir. Finalmente alcança a borda. E naquele momento, vê alguém esperando por ele. Scar. Por um breve instante, Mufasa acredita que será salvo. Afinal, está olhando para o próprio irmão. Porém, Scar revela sua verdadeira natureza. Aproxima-se lentamente, olha diretamente nos olhos de Mufasa
e pronuncia uma das frases mais famosas da história do cinema: Vida longa ao rei. Logo em seguida, empurra Mufasa de volta para o abismo. O rei cai. A manada continua correndo. E Mufasa morre. A cena é devastadora, não apenas para Simba, mas para toda a audiência. Durante boa parte da história, Mufasa foi apresentado como uma figura quase invencível. Ver sua morte cria um impacto emocional gigantesco. Poucos filmes infantis da época tiveram coragem de apresentar uma perda tão profunda de forma tão direta. Quando a manada finalmente desaparece, Simba desce procurando o pai. Ele acredita que tudo ficará bem. Acredita que Mufasa apenas está machucado. Mas quando encontra seu corpo imóvel, a realidade se torna impossível de negar. O pequeno filhote tenta acordá-lo, empurra seu ombro, chama seu nome, implora para que levante. Mas nada acontece. Mufasa se foi. Esse momento continua sendo uma das cenas mais emocionantes já produzidas pela Disney. A dor de Simba parece real, a confusão parece real. O sentimento de perda atravessa gerações de espectadores. Pouco depois, Scar aparece e inicia a etapa mais cruel de seu plano. Em vez de consolar Simba, ele manipula o filhote emocionalmente. Diz que a morte aconteceu por culpa dele. Afirma que Mufasa morreu tentando salvá-lo. Afirma que todos irão culpá-lo. Afirma que ninguém jamais o perdoará. Simba está devastado demais para pensar racionalmente. Ele acredita em tudo. A culpa toma conta de sua mente. Scar então sugere que existe apenas uma solução: fugir, nunca mais voltar, desaparecer para sempre. Confuso e traumatizado, Simba corre para longe das terras do reino. Logo depois, Scar envia as hienas atrás dele. Sua intenção é simples: garantir que Simba morra. Sem Mufasa e sem Simba, ninguém poderá contestar sua ascensão ao poder. As hienas perseguem o filhote pelo deserto. Exausto, ferido e emocionalmente destruído, Simba corre até não conseguir mais. Finalmente desmaia sob o sol escaldante. As hienas acreditam que ele está condenado, por isso abandonam a perseguição. Elas retornam para informar Scar de que o trabalho está concluído. Scar imediatamente assume o controle da situação. Retorna para a Pedra do Reino. Anuncia a morte de Mufasa. Anuncia a suposta morte de Simba. E declara que agora será o novo rei. Para os habitantes das terras do reino, tudo parece uma tragédia inevitável. Ninguém conhece a verdade. Ninguém sabe da traição. Ninguém imagina que Scar assassinou o próprio irmão. Enquanto isso, longe dali, Simba permanece inconsciente no deserto. Sua jornada como príncipe terminou, mas sua jornada como herói está apenas começando. E será justamente naquele lugar desolado que ele encontrará dois personagens capazes de mudar completamente sua vida: Timão e Pumba. Depois de fugir das terras do reino, acreditando ser responsável pela morte de Mufasa, Simba entra em uma fase extremamente difícil de sua vida. O pequeno filhote corre sem direção pelo deserto. Seu corpo está exausto. Sua mente está devastada. A culpa plantada por Scar domina completamente seus pensamentos. Durante toda a sua infância, Simba acreditava que um dia se tornaria rei. Agora acredita que destruiu tudo. Acredita que falhou com seu pai. Acredita que não merece voltar para casa. Esse trauma psicológico se tornará uma das partes mais importantes de toda a narrativa. Afinal, o verdadeiro conflito da história não é apenas entre Simba e Scar. É entre Simba e seus próprios medos. Enquanto o sol escaldante castiga o deserto, Simba perde completamente suas forças. Desidratado e sem energia, acaba desmaiando. Tudo indica que sua história terminará ali. Mas o destino possui outros planos. É nesse momento que surgem dois dos personagens mais queridos da história da Disney: Timão e Pumba. A dupla representa uma mudança completa de tom dentro da narrativa. Depois de momentos extremamente emocionais e sombrios, a história introduz humor, leveza e diversão. Timão é um suricato extremamente falante, inteligente, sarcástico e cheio de opiniões. Ele costuma acreditar que sabe tudo sobre qualquer assunto. Pumba, por outro lado, é um javali bondoso, inocente e extremamente leal. Apesar de sua aparência intimidadora, possui um coração enorme. Quando encontram Simba desacordado, os dois discutem o que fazer. Inicialmente,
Timão não vê motivo para ajudá-lo, mas Pumba sente pena do filhote. Depois de alguma insistência, os dois decidem salvá-lo. Essa decisão, aparentemente simples, mudará a vida de todos eles. Após recuperar a consciência, Simba conhece seus novos amigos. No começo, ele ainda está emocionalmente destruído. A tristeza continua presente, a culpa continua presente. Mas Timão e Pumba enxergam a vida de uma forma completamente diferente. Eles não vivem presos ao passado, não se preocupam excessivamente com o futuro, apenas aproveitam o presente. É então que apresentam sua filosofia de vida, Hakuna Matata. A expressão de origem suaíli significa algo próximo de sem preocupações. Para Timão e Pumba, esse lema resume tudo o que aprenderam sobre felicidade. Segundo eles, ficar preso aos problemas apenas torna a vida mais difícil. É melhor deixar as preocupações para trás e seguir em frente. A famosa sequência musical que acompanha esse momento tornou-se uma das canções mais populares da Disney. Hakuna Matata rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. Décadas depois do lançamento do filme, a expressão continua sendo reconhecida em praticamente todo o planeta. A música também marca uma transição importante na história. Durante a canção, observamos Simba crescendo. As estações passam, os anos avançam. O pequeno filhote se transforma gradualmente em um jovem leão adulto. Essa passagem de tempo é apresentada de forma elegante e emocional. Ao mesmo tempo, percebemos que Simba encontrou felicidade, mas não encontrou propósito. Ele está vivendo, mas está fugindo. Está sorrindo, mas está escondendo sua dor. Essa diferença será fundamental mais adiante. Conforme cresce, Simba se torna extremamente parecido com Mufasa. Sua aparência lembra cada vez mais o pai, sua força aumenta, sua postura se torna majestosa. Porém, existe uma diferença importante. Mufasa aceitava responsabilidades. Simba continua evitando-as. Ele prefere ignorar o passado, prefere fingir que tudo terminou, prefere acreditar que não existe mais nada esperando por ele. Enquanto isso, a situação nas terras do reino piora drasticamente. Scar finalmente conseguiu o que sempre quis, o trono. Mas logo descobrimos uma verdade importante. Scar nunca quis governar, ele queria possuir poder. São coisas completamente diferentes. Mufasa governava pensando no bem coletivo. Scar governa pensando apenas em si mesmo. A consequência é desastrosa. As hienas recebem permissão para ocupar as terras do reino. Sem qualquer preocupação com equilíbrio ou sustentabilidade, elas começam a consumir todos os recursos disponíveis. A caça aumenta, os alimentos diminuem, as plantas começam a desaparecer, a própria paisagem muda. O reino que antes era cheio de vida se transforma lentamente em uma terra seca e devastada. Essa transformação visual possui enorme significado simbólico. O estado do reino reflete diretamente o caráter do governante. Sob Mufasa, havia equilíbrio. Sob Scar, existe destruição. Enquanto isso, Sarabi, Nala e os demais habitantes sofrem cada vez mais. A fome cresce, a esperança desaparece, e ninguém consegue desafiar Scar. As hienas funcionam como seu exército particular. Qualquer tentativa de resistência é rapidamente sufocada. Nala, porém, se recusa a aceitar aquela situação. Desde filhote ela demonstrava coragem. Agora adulta, essa coragem se torna ainda mais evidente. Ela percebe que alguém precisa agir, alguém precisa encontrar ajuda, alguém precisa tentar salvar o reino. Por isso decide deixar as terras do reino. Sua missão é procurar qualquer possibilidade de sobrevivência. Sem saber, essa decisão a levará diretamente ao encontro de Simba. Enquanto isso, Simba continua vivendo sua rotina despreocupada ao lado de Timão e Pumba. A relação entre os três se fortaleceu profundamente ao longo dos anos. Timão funciona quase como um irmão mais velho. Pumba funciona quase como uma figura paternal. Juntos, criaram uma família improvisada. Uma família que ajudou Simba a sobreviver quando ele mais precisava. Por isso, apesar de suas falhas, Timão e Pumba desempenham um papel fundamental na jornada do protagonista. Eles oferecem algo que Simba perdeu após a morte de Mufasa: amizade, aceitação, segurança. Entretanto,
existe um problema. A filosofia Hakuna Matata ajuda a aliviar a dor, mas não resolve os problemas. Ela ajuda Simba a esquecer temporariamente, mas não o ajuda a crescer completamente. No fundo, ele continua fugindo de quem realmente é. A história utiliza essa fase da vida de Simba para explorar uma questão muito importante. É possível escapar do passado? Durante muito tempo, Simba acredita que sim. Acredita que basta correr para longe, basta mudar de lugar, basta não pensar no assunto. Mas a realidade é diferente. Traumas não desaparecem simplesmente porque os ignoramos. Responsabilidades não deixam de existir porque fugimos delas. Mais cedo ou mais tarde, precisamos enfrentá-las. E esse momento está se aproximando rapidamente. Certa noite, já adulto, Simba contempla o céu estrelado. Mesmo após tantos anos, ainda existe dentro dele uma parte que sente falta de Mufasa. Uma parte que sente falta de casa. Uma parte que sente falta de quem ele deveria ter sido. Mas sempre que essas emoções surgem, a culpa retorna. A voz de Scar continua ecoando em sua mente. A morte de Mufasa foi sua culpa. Essa mentira continua controlando sua vida. E continuará controlando até que alguém finalmente revele a verdade. No entanto, antes que isso aconteça, o destino prepara um reencontro inesperado. Um reencontro capaz de mudar tudo. Porque muito em breve, Simba encontrará alguém de seu passado. Alguém que conhece sua verdadeira identidade. Alguém que nunca acreditou em sua morte. Alguém chamado Nala. E quando esse encontro acontecer, a vida confortável construída sobre a Hakuna Matata começará a desmoronar. Porque o passado finalmente encontrou Simba, e desta vez não permitirá que ele fuja. Os anos passaram desde que Simba fugiu das terras do reino. Durante todo esse tempo, ele viveu ao lado de Timão e Pumba, seguindo a filosofia de Hakuna Matata. Para ele, aquela vida parecia perfeita. Não existiam responsabilidades, não existiam cobranças, não existiam lembranças constantes do passado. Pelo menos, era isso que ele tentava acreditar. No fundo, porém, algo continuava faltando. Por mais feliz que estivesse, Simba jamais conseguiu apagar completamente a memória de Mufasa. Jamais conseguiu esquecer as terras do reino. Jamais conseguiu esquecer quem realmente era. Enquanto isso, a situação em sua terra natal se tornava cada vez mais desesperadora. Sob o governo de Scar, o reino havia entrado em colapso. Os recursos naturais praticamente desapareceram. A vegetação estava morrendo. A água se tornava escassa. Os animais começavam a abandonar a região. Até mesmo as hienas, que haviam ajudado Scar a chegar ao poder, começavam a reclamar. Elas acreditavam que viveriam em abundância. Mas descobriram que Scar era incapaz de administrar qualquer coisa. O problema de Scar nunca foi falta de inteligência. Ele era extremamente inteligente. O problema era seu ego, sua ambição, sua incapacidade de pensar além dos próprios interesses. Mufasa entendia que um rei precisava servir ao reino. Scar acreditava que o reino existia para servi-lo. Essa diferença destruiu tudo. Nas terras do reino, Sarabi continuava tentando proteger os sobreviventes. Mesmo após a morte de Mufasa, ela jamais abandonou seu senso de responsabilidade. Sua força emocional impressiona ao longo da história. Apesar da dor, da fome e da opressão, ela continua lutando. Nala também havia se tornado uma das figuras mais importantes do reino. Agora adulta, ela possuía a coragem que sempre demonstrou quando era filhote. Porém, ao contrário de Simba, Nala nunca teve a oportunidade de fugir dos problemas. Ela permaneceu ali, viu o reino definhar, viu a fome crescer, viu o sofrimento aumentar e percebeu que, se ninguém fizesse algo, todos morreriam. Por isso tomou uma decisão extremamente arriscada. Deixaria as terras do reino em busca de ajuda. Mesmo sem saber exatamente onde procurar, mesmo sem ter qualquer garantia de sucesso, ela precisava tentar. Essa decisão desencadeia um dos momentos mais importantes de toda a história. Durante sua jornada, Nala acaba chegando justamente à região onde Simba vive. Inicialmente, nenhum dos dois percebe a presença do outro. O encontro acontece de forma inesperada. Nala está caçando. Simba também. Ambos se aproximam silenciosamente. Ambos acreditam estar diante de um desconhecido. Então, ocorre uma breve luta.
Uma luta amigável, uma disputa de força, até que finalmente os dois se reconhecem. O momento é emocionante. Depois de tantos anos, os amigos de infância finalmente estão frente a frente novamente. A surpresa é enorme. Nala acreditava que Simba estava morto. Simba acreditava que jamais voltaria a ver alguém de seu passado. Durante alguns instantes, os dois simplesmente não conseguem acreditar no que está acontecendo. A alegria toma conta dos dois. Timão e Pumba observam tudo sem entender absolutamente nada. Para eles, aquela leoa misteriosa apareceu do nada, mas rapidamente percebem que ela é extremamente importante para Simba. O reencontro desperta emoções que Simba havia enterrado durante anos. Memórias da infância, memórias da família, memórias de Mufasa. Tudo retorna com força. Conforme passam mais tempo juntos, fica evidente que a amizade entre Simba e Nala evoluiu para algo mais profundo. A famosa sequência romântica acompanhada pela música Can You Feel the Love Tonight se tornou uma das cenas mais marcantes da Disney. A canção, composta por Elton John, tornou-se um enorme sucesso mundial. Ela conquistou prêmios importantes e ajudou a transformar a trilha sonora do filme em um fenômeno cultural. A música simboliza o amadurecimento dos personagens. Eles não são mais crianças, agora são adultos. E o vínculo que existia na infância se transformou em amor. Mas a felicidade do reencontro dura pouco. Durante uma conversa, Nala revela a verdadeira situação das terras do reino. Ela descreve a fome, a destruição, a escassez de água, o domínio das hienas, o sofrimento dos animais. Cada palavra funciona como um golpe emocional para Simba. Ele não fazia ideia de que a situação havia se tornado tão grave. Durante anos, acreditou que tudo continuava funcionando sem ele. Agora descobre que seu lar está morrendo. Naturalmente, Nala acredita que a solução é óbvia. Simba está vivo. Ele é o legítimo herdeiro do trono. Portanto, deve voltar para casa. Deve desafiar Scar. Deve assumir seu lugar como rei. Mas Simba reage da pior maneira possível. Ele recusa. A culpa continua dominando sua mente. Mesmo após tantos anos, ainda acredita ser responsável pela morte de Mufasa. Ainda acredita não merecer retornar. Ainda acredita não merecer ser rei. A discussão entre os dois se torna intensa. Nala não consegue entender seu comportamento. Ela passou anos lutando para sobreviver. Agora encontra a única pessoa capaz de salvar o reino. E essa pessoa está fugindo. Mais uma vez. Quando Nala vai embora decepcionada, Simba fica sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez em muitos anos, sua realidade confortável começa a desmoronar. Hakuna Matata já não parece suficiente. Ignorar o passado já não parece possível. A culpa continua ali, as responsabilidades continuam existindo, e o sofrimento de seu povo é real. Timão e Pumba tentam convencê-lo a permanecer. Eles têm medo de perdê-lo, afinal, Simba se tornou parte da família deles. Mas nem mesmo eles conseguem afastar completamente as dúvidas que agora ocupam sua mente. Naquela noite, Simba caminha sozinho, confuso, dividido, assustado. Ele quer ajudar, mas também tem medo. Medo de enfrentar a verdade. Medo de descobrir que realmente falhou. Medo de revisitar as feridas do passado. É justamente nesse momento que surge uma figura inesperada. Rafiki. O velho mandril finalmente encontrou Simba. Desde o início da história, Rafiki sempre representou sabedoria espiritual. Ele compreende coisas que outros personagens não conseguem enxergar. E agora sabe exatamente o que Simba precisa ouvir. Inicialmente, Simba não entende por que Rafiki apareceu, mas logo percebe que existe um propósito. Rafiki o conduz através da floresta, faz perguntas estranhas, dá respostas misteriosas, age exatamente como sempre agiu, mas por trás daquele comportamento excêntrico existe uma lição profunda. Quando finalmente chegam a uma lagoa tranquila, Rafiki pede que Simba observe seu reflexo. A princípio, Simba vê apenas a própria imagem, mas então algo muda. Ele começa a enxergar traços de Mufasa, o formato do rosto, o olhar, a presença. E Rafiki pronuncia palavras que se tornaram lendárias. Ele vive em você. Essa frase transforma completamente a perspectiva de Simba. Durante anos acreditou ter perdido o pai. Agora percebe que parte de Mufasa continua presente, não apenas em suas lembranças,
mas dentro dele próprio, em sua identidade, em seus valores, em quem ele realmente é. O impacto emocional desse momento é enorme. Pela primeira vez, Simba começa a entender que fugir não apagou seu passado, e jamais apagará, porque o passado faz parte dele, e aceitar isso é o primeiro passo para se tornar quem nasceu para ser. Mas a transformação ainda não está completa. Existe uma última lição esperando por ele, uma lição que mudará sua vida para sempre, e ela virá diretamente das estrelas, da mesma forma que Mufasa havia prometido muitos anos antes. Após o encontro com Rafiki na floresta, Simba entra em um dos momentos mais importantes de toda a sua jornada. Durante anos, ele viveu tentando fugir do passado. Tentou esquecer as terras do reino, tentou esquecer a morte de Mufasa, tentou esquecer a responsabilidade que carregava desde o nascimento. Mas agora tudo está voltando. Cada memória, cada ensinamento, cada palavra de seu pai. Rafiki observa a confusão dentro do jovem leão e entende exatamente o que está acontecendo. Simba ainda está preso ao passado, ainda acredita que seus erros o definem, ainda acredita que sua culpa é maior do que sua capacidade de mudar. Por isso, Rafiki lhe dá uma das lições mais importantes da história. Segundo ele, o passado pode machucar, mas existem apenas duas escolhas. Você pode fugir dele, ou aprender com ele. Essa mensagem representa o coração emocional do filme. Durante toda a narrativa, Simba escolheu fugir. Agora precisa aprender. Rafiki então o conduz para um lugar tranquilo. O vento sopra suavemente. As nuvens começam a se mover. O céu parece diferente. Existe algo especial acontecendo. Algo maior do que qualquer coisa que Simba já experimentou. Quando ele olha para o horizonte, percebe uma gigantesca formação de nuvens surgindo lentamente. As nuvens começam a assumir uma forma familiar, uma forma impossível de confundir. O rosto de Mufasa. Mesmo décadas após o lançamento do filme, essa continua sendo uma das cenas mais emocionantes da história da Disney. A aparição de Mufasa não é apenas um momento sobrenatural. É o momento em que Simba finalmente confronta a verdade. A voz poderosa de seu pai ecoa pelos céus. Mufasa lembra ao filho quem ele realmente é. Lembra que ele é o verdadeiro rei. Lembra que pertence às terras do reino. Lembra que jamais deve esquecer sua identidade. As palavras atingem Simba profundamente. Durante anos, ele tentou construir uma nova vida, mas nunca conseguiu apagar completamente suas origens. Porque algumas coisas fazem parte de quem somos. Não importa para onde corramos, não importa quanto tempo passe, nossa identidade continua existindo. Mufasa então pronuncia uma das frases mais famosas de toda a animação. Lembre-se de quem você é. Essa frase muda tudo, não porque revela algo novo, mas porque lembra Simba daquilo que sempre esteve dentro dele. Durante todo esse tempo, ele acreditou ser um fracasso, acreditou ser um covarde, acreditou ser responsável pela tragédia que destruiu sua família. Agora começa a compreender que viveu baseado em uma mentira, a mentira criada por Scar, a mentira que controlou sua vida durante anos. A visão desaparece, as nuvens se desfazem, o céu volta ao normal, mas Simba já não é o mesmo. Pela primeira vez desde a infância, ele sabe exatamente o que precisa fazer: voltar para casa, enfrentar Scar, salvar seu povo, assumir seu lugar. Enquanto isso, Timão e Pumba percebem que algo mudou. Os dois conhecem Simba há muitos anos, e nunca o viram daquela forma. Existe determinação em seus olhos, existe propósito, existe coragem. Quando Simba anuncia que retornará às terras do reino, os dois ficam assustados. A ideia de enfrentar Scar e um exército de hienas parece absurda, mas apesar do medo, também demonstram sua lealdade. Eles não o abandonam, decidem acompanhá-lo. Esse detalhe é extremamente importante. Timão e Pumba representam amizade verdadeira. Eles poderiam permanecer seguros, poderiam evitar qualquer perigo, mas escolhem ajudar. Escolhem ficar ao lado do amigo quando ele mais precisa. Durante a viagem de retorno, Simba passa por uma transformação psicológica completa. Ele continua sentindo medo, continua carregando dúvidas, mas finalmente entende algo fundamental. Coragem não significa ausência de medo. Coragem significa agir apesar dele.
Essa é exatamente a mesma lição que Mufasa tentou ensinar quando Simba ainda era filhote. Agora ele finalmente compreende. Enquanto isso, nas terras do reino, a situação se tornou ainda pior. A paisagem que antes era exuberante, agora parece um deserto. A vegetação praticamente desapareceu. As árvores estão secas, os rios diminuíram, os animais vivem constantemente com fome. A destruição causada pelo governo de Scar tornou-se impossível de ignorar. Até mesmo as hienas começam a questionar sua liderança. Elas receberam promessas de abundância, mas encontraram escassez. Receberam promessas de prosperidade, mas encontraram miséria. A relação entre Scar e seus aliados começa a se deteriorar rapidamente. Scar continua culpando os outros por seus fracassos, recusa-se a assumir qualquer responsabilidade, e essa atitude aumenta ainda mais o ressentimento das hienas. Dentro da Pedra do Reino, Sarabi continua enfrentando enormes dificuldades. Ela tenta proteger os sobreviventes, mas os recursos acabaram. Não existe mais comida suficiente. Não existe mais esperança suficiente. Quando Scar exige resultados, Sarabi finalmente o confronta. Ela afirma algo que ninguém ousava dizer, que Scar jamais será tão bom quanto Mufasa. A reação é imediata. Scar perde o controle. Seu ego não suporta comparações com o irmão, porque no fundo, ele sabe que Sarabi está certa. Ele passou a vida inteira tentando superar Mufasa, tentando provar que era melhor, tentando conquistar respeito, mas nunca conseguiu, nem mesmo depois de assumir o trono. Essa insegurança é uma das características mais importantes do personagem. Scar não é apenas ambicioso, ele é profundamente inseguro. Seu desejo por poder nasce justamente dessa insegurança. Ele acredita que o poder preencherá o vazio dentro dele, mas nunca preenche. Nesse exato momento acontece algo inesperado. Uma sombra surge no topo da Pedra do Reino. Todos olham, todos ficam surpresos, todos reconhecem imediatamente aquela silhueta. Simba voltou. O choque é enorme. Sarabi não consegue acreditar. Nala não consegue acreditar. As hienas não conseguem acreditar. E Scar fica completamente aterrorizado. Durante anos acreditou que Simba estava morto. Agora seu pior pesadelo está diante dele. Vivo, adulto, mais forte do que nunca. Inicialmente, Scar tenta manter a aparência de controle. Finge felicidade, finge surpresa, finge preocupação. Mas Simba já não é o filhote ingênuo de antigamente. Ele percebe a mentira. Percebe a manipulação, percebe o medo escondido por trás da atuação de Scar. Os dois finalmente ficam frente a frente, o verdadeiro herdeiro e o usurpador. O momento é carregado de tensão, anos de sofrimento, anos de mentiras, anos de culpa. Tudo converge para aquele instante. Scar tenta usar sua arma mais poderosa, manipulação emocional. Ele lembra Simba da morte de Mufasa. Tenta fazê-lo sentir culpa novamente. Tenta convencê-lo de que não merece ser rei. Por alguns segundos parece funcionar. As antigas inseguranças retornam. As feridas emocionais voltam a se abrir. Mas Scar comete um erro. O mesmo erro cometido por muitos vilões consumidos pelo orgulho. Ele fala demais. E ao tentar intimidar Simba, acaba revelando algo que jamais deveria ter revelado. Algo que mudará completamente o rumo do confronto. Algo que finalmente revelará a verdade sobre a morte de Mufasa. E quando essa verdade vier à tona, o reinado de Scar começará a desmoronar diante de todos. O retorno de Simba às terras do reino desencadeia o momento que toda a história vinha preparando desde o início. Durante anos, Scar governou através do medo, da manipulação e da mentira. Durante anos, Simba carregou uma culpa que nunca lhe pertenceu. Agora, finalmente, os dois estão frente a frente, o verdadeiro herdeiro e o falso rei. A atmosfera na Pedra do Reino é extremamente tensa. O céu está escuro, as nuvens se acumulam, o vento sopra com força. A própria natureza parece antecipar o confronto que está prestes a acontecer. Scar continua tentando controlar a situação. Ele sabe que não pode derrotar Simba através da força física. Nunca poderia. Mesmo quando eram jovens, Mufasa era mais forte. Agora Simba cresceu e herdou grande parte daquela força.
Por isso, Scar utiliza aquilo que sempre considerou sua principal arma, a manipulação. Ele tenta convencer todos de que Simba não merece o trono, tenta fazê-lo sentir vergonha, tenta trazer de volta os fantasmas do passado. Durante alguns instantes, Simba parece abalado. As lembranças da morte de Mufasa retornam, a dor retorna, a culpa retorna. Mas algo mudou. O encontro com Rafiki, as palavras de Mufasa, o apoio de Nala. Tudo isso fortaleceu Simba. Ele não é mais a criança assustada que fugiu anos atrás. Mesmo assim, Scar continua pressionando. Ele empurra Simba até a borda da Pedra do Reino. A situação lembra tragicamente os acontecimentos que levaram à morte de Mufasa. Scar acredita que está prestes a vencer novamente, mas então comete um erro fatal. Consumido pela arrogância, aproxima-se de Simba e decide revelar a verdade. Em voz baixa, para que apenas Simba possa ouvir, admite que foi ele quem matou Mufasa. Foi ele quem empurrou o irmão. Foi ele quem planejou tudo. Foi ele quem destruiu a família. Foi ele quem destruiu o reino. A revelação funciona como um choque. Por um instante, Simba fica completamente imóvel. Durante anos acreditou que era culpado. Durante anos viveu atormentado. Durante anos fugiu por causa de uma mentira. Agora finalmente conhece a verdade. A culpa desaparece. A dor permanece. Mas a culpa desaparece. E junto com ela, surge uma força que ele nunca teve antes. A força da verdade. Scar percebe tarde demais o erro que cometeu. Simba encontra energia para reagir, consegue escapar, e diante de todos os animais presentes, força Scar a repetir sua confissão. Inicialmente, Scar tenta negar, tenta inventar desculpas, tenta manipular novamente, mas já perdeu o controle da situação. As palavras saem, a verdade é revelada. Todos descobrem que Mufasa não morreu por acidente. Todos descobrem que Scar é um assassino. O choque se espalha rapidamente. Sarabi fica devastada. Nala fica furiosa. Os leões ficam revoltados. Até mesmo algumas hienas começam a perceber que foram usadas. Scar construiu todo o seu poder sobre mentiras. Agora essas mentiras estão desmoronando. A batalha final começa imediatamente. As leoas atacam as hienas. As hienas respondem. O confronto toma conta das terras do reino. Enquanto isso, Simba e Scar iniciam seu duelo particular. Ao contrário de Mufasa, Scar nunca foi um grande guerreiro. Ele sempre preferiu usar outros para lutar em seu lugar. Mas agora, não existe ninguém para protegê-lo. Não existe ninguém para esconder sua covardia. Pela primeira vez, precisa enfrentar diretamente as consequências de suas ações. A luta é intensa. Scar utiliza velocidade e astúcia. Simba utiliza força e determinação. Durante anos, Scar evitou confrontos físicos justamente porque sabia suas limitações. Agora, essas limitações ficam evidentes. Mesmo assim, continua tentando sobreviver. Continua procurando maneiras de manipular. Continua tentando enganar. Em vários momentos, tenta convencer Simba a poupá-lo. Tenta transferir a culpa para as hienas. Afirma que elas foram as verdadeiras responsáveis. Afirma que tudo aconteceu por influência delas. Mas ninguém acredita mais. As hienas ouvem tudo e ficam furiosas. Durante anos arriscaram suas vidas por Scar. Durante anos seguiram suas ordens. Agora descobrem que ele está disposto a traí-las para salvar a própria pele. Esse momento é extremamente importante para o arco do personagem. Até o fim, Scar permanece incapaz de assumir responsabilidade por seus atos. Mesmo diante da derrota, continua procurando alguém para culpar. Continua procurando alguém para sacrificar. Essa incapacidade define quem ele realmente é. Enquanto isso, a batalha continua acontecendo ao redor da Pedra do Reino. Timão e Pumba também participam do confronto. Apesar do medo, apesar do perigo, os dois lutam para proteger seus amigos. Esse detalhe mostra o quanto cresceram como personagens. No início da história, viviam apenas para evitar problemas. Agora, estão arriscando tudo por alguém que amam. Nala lidera as leoas. Sua coragem inspira os demais. Durante anos, ela resistiu ao domínio de Scar. Agora, finalmente, tem a oportunidade de recuperar seu lar. A luta se transforma em uma batalha pela alma das terras do reino. Não é apenas uma disputa por poder.
É uma disputa entre duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo. Mufasa acreditava em equilíbrio, Scar acreditava em exploração. Mufasa acreditava em responsabilidade, Scar acreditava em privilégio. Mufasa acreditava no ciclo da vida, Scar acreditava apenas em si mesmo. Essas duas filosofias entram em choque definitivo. No auge do confronto, um enorme incêndio começa a se espalhar. As chamas cercam a Pedra do Reino. O fogo ilumina o céu escuro. A paisagem se transforma em um cenário quase apocalíptico. Visualmente, essa sequência é uma das mais impressionantes de toda a animação. A Disney utilizou técnicas avançadas de animação para criar o fogo, a fumaça e os efeitos atmosféricos. O resultado continua impressionante, mesmo décadas após o lançamento do filme. Finalmente, Simba consegue dominar Scar. O vilão fica encurralado, sem saída, sem aliados, sem mentiras, sem poder. Pela primeira vez em muitos anos, precisa enfrentar a realidade. Simba poderia matá-lo imediatamente, poderia buscar vingança, poderia repetir o ciclo de ódio, mas escolhe um caminho diferente. Dá a Scar uma chance de partir, uma chance de viver longe das terras do reino. Esse momento demonstra o quanto Simba amadureceu. Ele não é movido pela vingança, é movido pela justiça. Scar, entretanto, não aprende nada. Mesmo recebendo misericórdia, decide atacar novamente. Sua ganância fala mais alto, sua ambição fala mais alto, seu ódio fala mais alto. O ataque fracassa, e Scar acaba caindo das rochas da Pedra do Reino. Ferido e derrotado, tenta escapar, mas encontra justamente aqueles que traiu, as hienas. Elas ouviram tudo, ouviram as mentiras, ouviram as acusações, ouviram a tentativa de sacrificá-las. Pela primeira vez, Scar está sozinho, sem manipulação, sem aliados, sem proteção. As hienas avançam, e o destino do vilão é finalmente selado. A queda de Scar representa muito mais do que a derrota de um antagonista. Representa o fim de um período de corrupção, o fim do medo, o fim da mentira, o fim da destruição. Quando a batalha termina, as chamas começam a desaparecer. A chuva finalmente chega. As primeiras gotas caem sobre as terras do reino. Visualmente, esse momento possui enorme significado simbólico. A natureza está se renovando. O ciclo está recomeçando. A terra seca recebe água. As cinzas começam a ser lavadas. A esperança retorna. Lentamente, Simba sobe até o topo da Pedra do Reino, o mesmo lugar onde Mufasa governou, o mesmo lugar onde Scar usurpou o poder, o mesmo lugar que sempre esteve destinado a ele. Ali, diante de todos os animais, Simba assume seu verdadeiro lugar, o lugar que tentou evitar durante anos, o lugar para o qual nasceu, o lugar que finalmente conquistou não através da força, mas através do crescimento, da coragem, da responsabilidade e da verdade. O novo rei finalmente chegou, e com ele, as terras do reino começam sua longa jornada de recuperação. Com a derrota definitiva de Scar e o fim de seu reinado de terror, as terras do reino finalmente recebem uma oportunidade de renascer. Durante anos, aquele lugar que antes era símbolo de equilíbrio e prosperidade havia se transformado em um território devastado pela fome, pela seca e pela destruição. Agora, pela primeira vez em muito tempo, existe esperança. A chuva que começa a cair logo após a batalha final possui um significado muito maior do que simplesmente um fenômeno climático. Ela representa renovação, representa recomeço, representa o retorno do equilíbrio natural. Ao longo de toda a narrativa, a natureza funciona quase como um personagem próprio. Quando Mufasa governava, as terras do reino floresciam. Quando Scar assumiu o poder, a paisagem entrou em decadência. Agora que Simba ocupa o lugar legítimo de rei, a própria natureza responde positivamente. Essa conexão entre liderança e meio ambiente é uma das mensagens mais interessantes presentes no filme. O poder não existe isoladamente. As decisões de um líder afetam todos ao seu redor, afetam a sociedade, afetam o futuro, afetam até mesmo o ambiente onde vivem. Conforme os dias passam, as terras do reino começam lentamente a se recuperar.
A vegetação retorna, a água volta a correr, os animais regressam, a vida reaparece. Essa recuperação não acontece instantaneamente, ela exige tempo, assim como a reconstrução emocional de Simba também exigiu tempo. Essa paralela entre o reino e seu governante é extremamente importante. Ambos estavam feridos, ambos precisavam se curar, ambos precisavam reencontrar seu equilíbrio. Enquanto isso, Simba inicia oficialmente sua vida como rei. Mas governar é muito diferente de sonhar em governar. Durante a infância, ele imaginava que ser rei significava fazer o que quisesse. Mufasa tentou ensiná-lo que a realidade era diferente. Agora, finalmente, entende. Ser rei significa servir, significa proteger, significa tomar decisões difíceis, significa colocar o bem coletivo acima dos interesses pessoais. Esse amadurecimento representa o verdadeiro encerramento de sua jornada. No início da história, Simba era apenas um filhote arrogante e curioso. Depois, tornou-se um jovem traumatizado e inseguro. Mais tarde, tentou fugir das responsabilidades. Agora, finalmente, se transforma no líder que sempre esteve destinado a ser. Nala desempenha papel fundamental nesse novo capítulo. Ela não é apenas companheira de Simba, ela é sua parceira, sua conselheira, sua igual. Ao longo de toda a história, Nala demonstrou coragem, inteligência e determinação. Muitas vezes foi ela quem impulsionou os acontecimentos. Foi ela quem procurou ajuda. Foi ela quem confrontou Simba quando ninguém mais conseguiu. Foi ela quem se recusou a aceitar a destruição das terras do reino. Por isso, sua importância vai muito além do romance. Nala representa força, representa iniciativa, representa liderança. Ao lado de Simba, ajuda a reconstruir tudo aquilo que Scar destruiu. Com o passar do tempo, o reino floresce novamente. As árvores crescem, os rios se enchem, os animais prosperam e a harmonia retorna. Então, chegamos à cena final da história, uma cena que espelha perfeitamente o início do filme. Mais uma vez, os animais começam a se reunir. Mais uma vez, todos caminham em direção à Pedra do Reino. Mais uma vez, o sol nasce sobre a savana africana. E mais uma vez, Rafiki ocupa seu lugar como guardião das tradições. Mas desta vez existe uma diferença importante. O filhote apresentado não é Simba. É a próxima geração, o filho de Simba e Nala. Esse momento fecha perfeitamente o ciclo narrativo. A história começou com o nascimento de um herdeiro e termina exatamente da mesma forma. O ciclo da vida continua. Novas gerações surgem, novos líderes aparecem e a natureza segue seu curso. Essa conclusão simples e elegante ajuda a explicar por que O Rei Leão continua sendo considerado uma das maiores obras da Disney. Mas para compreender totalmente sua importância, também precisamos analisar seus personagens mais profundamente. Simba é, sem dúvida, um dos protagonistas mais bem construídos da história da animação. Sua jornada segue uma estrutura clássica conhecida como Jornada do Herói. Ele começa em um ambiente seguro, sofre uma tragédia, abandona seu mundo original, recebe mentores, enfrenta desafios, confronta seus medos e, finalmente, retorna transformado. Esse modelo narrativo aparece em inúmeras histórias famosas, mas poucos filmes o executam com tanta eficiência quanto O Rei Leão. Mufasa, por sua vez, tornou-se um dos personagens mais admirados já criados pela Disney. Mesmo aparecendo relativamente pouco na tela, sua presença domina praticamente toda a narrativa. Isso acontece porque Mufasa representa valores universais: sabedoria, coragem, responsabilidade, amor paternal. Até hoje, muitos espectadores consideram Mufasa um dos melhores pais da história do cinema. Sua influência permanece presente mesmo após sua morte. E talvez esse seja o maior sinal de sua importância. Scar é frequentemente considerado um dos maiores vilões da Disney. Sua popularidade vem justamente de sua complexidade. Ele não é apenas mau, ele é inteligente,
carismático, manipulador, calculista. Suas motivações são compreensíveis, embora suas ações sejam monstruosas. Ele sente inveja, sente ressentimento, sente inferioridade. Esses sentimentos acabam consumindo completamente sua personalidade. A animação também apresenta personagens secundários extremamente memoráveis. Rafiki funciona como mentor espiritual. Suas mensagens parecem confusas inicialmente, mas quase sempre carregam profundas verdades. Timão e Pumbaa oferecem humor e leveza, porém também representam amizade genuína. Eles acolhem Simba quando ninguém mais está presente, ajudam-no a sobreviver e permanecem ao seu lado até o final. Outro aspecto fundamental para o sucesso do filme foi sua trilha sonora. As músicas compostas por Elton John e Hans Zimmer ajudaram a transformar o Rei Leão em um fenômeno mundial. Hans Zimmer criou uma trilha emocional e épica que ampliou enormemente o impacto das cenas dramáticas. Seu trabalho foi tão impressionante que lhe rendeu o Oscar de melhor trilha sonora original. Já músicas como Circle of Life, Hakuna Matata, Can You Feel the Love Tonight e I Just Can't Wait to Be King tornaram-se clássicos absolutos. Falando em premiações, O Rei Leão conquistou enorme reconhecimento. O filme venceu 2 Oscars, recebeu diversos Globos de Ouro, conquistou múltiplos prêmios internacionais e rapidamente entrou para a história da animação. O sucesso comercial também foi extraordinário. A versão original de 1994 arrecadou aproximadamente 968 milhões de dólares mundialmente após relançamentos. Na época de seu lançamento inicial, tornou-se a animação tradicional de maior bilheteria da história. Décadas depois, o remake de 2019 alcançaria números ainda maiores. A versão de 2019 arrecadou mais de 1,6 bilhão de dólares em bilheteria mundial. Esse resultado transformou o filme em uma das produções mais lucrativas da Disney. A recepção crítica da animação original foi extremamente positiva. Críticos elogiaram a história, os personagens, a animação, a trilha sonora, a direção, a carga emocional. Muitos especialistas consideram O Rei Leão uma das maiores animações já produzidas. Mesmo após décadas, continua aparecendo em listas dos melhores filmes animados de todos os tempos. Uma curiosidade interessante é que parte da inspiração da história veio de diversas fontes diferentes. Muitos estudiosos identificam semelhanças com a peça Hamlet, de William Shakespeare. Assim como Hamlet, Simba perde o pai devido à traição de um tio ambicioso. Posteriormente, retorna para recuperar seu lugar legítimo. Embora a Disney nunca tenha adaptado Hamlet diretamente, as influências são evidentes. O legado de O Rei Leão continua crescendo até hoje. O filme gerou continuações, séries animadas, musicais teatrais, jogos eletrônicos, livros, produtos licenciados e uma enorme base de fãs espalhada pelo mundo. Mas, acima de tudo, sua popularidade permanece porque suas mensagens continuam relevantes. Responsabilidade, família, perdão, coragem, identidade, crescimento pessoal. São temas universais que atravessam gerações, e talvez seja justamente por isso que, tantos anos depois, a história de Simba continua emocionando milhões de pessoas, porque no fundo, todos nós enfrentamos momentos em que precisamos lembrar quem realmente somos, assim como Simba, assim como Mufasa ensinou, e assim como o ciclo da vida continua nos lembrando a cada nova geração. Após conquistar o mundo em 1994, O Rei Leão não se tornou apenas um sucesso de bilheteria. A animação rapidamente ultrapassou os limites do cinema e se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural. Poucos filmes da Disney conseguiram atingir um impacto tão profundo em diferentes gerações quanto essa obra. Quando os animadores da Disney começaram a trabalhar no projeto,
Ninguém imaginava que ele se tornaria uma das produções mais importantes da história da empresa. Na verdade, muitos funcionários acreditavam exatamente o contrário. Durante o início da produção, a Disney também estava desenvolvendo outra animação chamada Pocahontas. Grande parte dos artistas mais experientes preferiu trabalhar em Pocahontas, porque acreditava que aquele seria o grande sucesso do estúdio. O Rei Leão era visto como um projeto arriscado. Não era baseado em um conto de fadas famoso. Não era baseado em uma obra literária extremamente conhecida. Era uma história praticamente original. Além disso, os protagonistas eram animais, e boa parte da narrativa abordava temas surpreendentemente sérios para uma animação infantil: morte, responsabilidade, trauma, culpa, perda, identidade. Tudo isso fazia com que muitos executivos enxergassem o projeto com cautela. Mas justamente esses elementos acabaram tornando a obra especial. Ao invés de tratar as crianças como incapazes de lidar com emoções complexas, o filme decidiu apresentar temas difíceis de forma acessível. O resultado foi extraordinário. Crianças se conectaram com a aventura, adultos se conectaram com as emoções, e ambos encontraram algo significativo na história. Um dos maiores desafios enfrentados pela equipe foi criar animais realistas sem perder a capacidade de transmitir emoções humanas. Para resolver esse problema, os artistas realizaram extensas pesquisas. Diversos animadores visitaram zoológicos, estudaram o comportamento de leões, observaram movimentos corporais, analisaram expressões faciais, investigaram a forma como diferentes animais interagiam entre si. Esse trabalho de observação ajudou a criar personagens que pareciam autênticos, sem perder a expressividade necessária para contar a história. Outro aspecto fascinante envolve a inspiração africana presente no filme. A equipe procurou incorporar elementos visuais e musicais que evocassem a cultura africana. Embora o Rei Leão não represente uma região específica do continente, muitos cenários foram inspirados por paisagens reais do Quênia e da Tanzânia. As vastas savanas, as formações rochosas, os horizontes abertos, tudo isso contribui para criar uma identidade visual única. A famosa Pedra do Reino, por exemplo, lembra diversas formações geológicas encontradas em parques naturais africanos. Essa escolha ajudou a tornar o mundo do filme mais convincente. A trilha sonora desempenhou papel igualmente importante. Quando a Disney convidou Hans Zimmer para compor a música instrumental do filme, a escolha parecia incomum. Na época, Zimmer ainda não possuía a reputação gigantesca que conquistaria posteriormente. Porém, seu trabalho acabou se tornando lendário. O compositor utilizou instrumentos africanos, corais grandiosos e arranjos emocionais que ampliaram enormemente o impacto da narrativa. Hans Zimmer revelou em entrevistas que parte da emoção presente na trilha veio de experiências pessoais. Durante a produção, ele refletiu muito sobre a perda de seu próprio pai. Essa conexão emocional ajudou a dar autenticidade às cenas envolvendo Simba e Mufasa. O resultado foi tão impressionante que Zimmer conquistou o Oscar de melhor trilha sonora. Ao lado dele estava Elton John, responsável pelas músicas principais. Canções como Circle of Life, Hakuna Matata, Can You Feel the Love Tonight e I Just Can't Wait to Be King tornaram-se sucessos mundiais. Décadas depois, continuam sendo reconhecidas instantaneamente por milhões de pessoas. Can You Feel the Love Tonight conquistou inclusive o Oscar de melhor canção original. Poucas animações conseguiram reunir um conjunto musical tão memorável. Além da música, o elenco de vozes contribuiu enormemente para o sucesso do projeto. A interpretação de Mufasa transmitia autoridade, sabedoria e carinho ao mesmo tempo. Scar possuía uma voz elegante, ameaçadora e manipuladora. Timão e Pumbaa ofereciam humor constante sem comprometer a narrativa. Cada personagem recebeu uma identidade vocal extremamente marcante. Essa combinação
ajudou a tornar o elenco inesquecível. Outro elemento frequentemente discutido pelos fãs é a forte semelhança entre O Rei Leão e Hamlet. As comparações não surgiram por acaso. Assim como Hamlet, Simba perde o pai por causa da traição de um tio ambicioso. O herdeiro legítimo abandona seu lar, passa por uma jornada de autodescoberta e, eventualmente, retorna para recuperar seu lugar. Embora existam diferenças significativas entre as duas histórias, as semelhanças estruturais são evidentes. Muitos estudiosos do cinema apontam Hamlet como uma das maiores influências da narrativa. Outra curiosidade interessante envolve a famosa cena da morte de Mufasa. Durante os testes iniciais realizados com o público, os produtores perceberam que a sequência provocava reações emocionais extremamente intensas. Algumas crianças choravam, alguns adultos choravam, algumas pessoas permaneciam em silêncio durante vários minutos após a exibição. Ao invés de suavizar a cena, a Disney decidiu mantê-la praticamente intacta. Essa decisão revelou enorme confiança na capacidade da audiência de lidar com emoções difíceis e acabou contribuindo para tornar o momento inesquecível. Com o passar dos anos, O Rei Leão deixou de ser apenas um filme, transformou-se em uma franquia gigantesca. A história recebeu continuações animadas, séries de televisão, jogos eletrônicos, livros, quadrinhos, produtos licenciados. Mas talvez a expansão mais impressionante tenha ocorrido nos teatros. O musical de O Rei Leão tornou-se um dos espetáculos mais bem-sucedidos da história. Produzido inicialmente na Broadway, o espetáculo conquistou público em diversos países. Até hoje continua sendo apresentado em inúmeras cidades ao redor do mundo. Milhões de espectadores já assistiram à adaptação teatral. O sucesso foi tão grande que o musical arrecadou bilhões de dólares ao longo dos anos. Pouquíssimas produções teatrais alcançaram resultados semelhantes. Décadas após o lançamento original, a Disney decidiu revisitar a história. Em 2019, foi lançado um remake utilizando tecnologia digital avançada. A nova versão buscava criar animais extremamente realistas através de computação gráfica. Visualmente, o resultado impressionou muitos espectadores. Os cenários pareciam fotografias reais. Os animais apresentavam detalhes extraordinários. A iluminação era extremamente sofisticada. O nível técnico recebeu inúmeros elogios. Entretanto, a recepção crítica foi mais dividida. Muitos críticos admiraram os avanços tecnológicos, mas alguns sentiram falta da expressividade emocional presente na animação original. Personagens realistas naturalmente possuem menos liberdade para exibir emoções exageradas. Isso gerou debates interessantes entre fãs e especialistas. Qual versão é melhor? A animação tradicional ou a versão digital? A resposta varia conforme cada espectador. O que ninguém discute, porém, é o enorme sucesso financeiro do remake. Com arrecadação superior a 1,6 bilhão de dólares, tornou-se uma das maiores bilheterias da história do cinema. Esse resultado demonstrou que a força da marca O Rei Leão permanecia intacta mesmo após mais de 2 décadas. Do ponto de vista crítico, a versão original continua sendo considerada superior pela maioria dos especialistas. Sites de avaliação, críticos profissionais e historiadores da animação frequentemente colocam O Rei Leão entre as maiores obras já produzidas pela Disney. Diversos fatores explicam essa reputação. A qualidade da animação, a força emocional da narrativa, a trilha sonora memorável, os personagens carismáticos, os temas universais, tudo funciona em conjunto de maneira extraordinária. Mas talvez o elemento mais importante seja sua mensagem. O Rei Leão fala sobre crescimento, fala sobre responsabilidade, fala sobre enfrentar o passado, fala sobre encontrar nossa identidade. Esses temas continuam relevantes independentemente da época. É por isso que novas gerações continuam descobrindo a história de Simba. E é por isso que tantas pessoas permanecem emocionadas ao assisti-la novamente,
porque no fundo, a jornada de Simba não pertence apenas a um leão, ela pertence a todos nós. Todos enfrentamos medos, todos cometemos erros, todos tentamos fugir de certas responsabilidades. E todos, em algum momento da vida, precisamos encontrar coragem para lembrar quem realmente somos. Essa é a verdadeira razão pela qual O Rei Leão continua sendo uma das maiores animações de todos os tempos. Não apenas por causa dos personagens, não apenas por causa das músicas, não apenas por causa da animação, mas porque sua mensagem permanece viva. Assim como Mufasa permanece vivo dentro de Simba, assim como cada geração influencia a próxima. Assim como o ciclo da vida continua seguindo seu caminho eterno através do tempo. Depois de analisar a história, os personagens, a produção e o impacto cultural de O Rei Leão, chegou o momento de explorar um dos aspectos mais fascinantes da obra: seus simbolismos, suas mensagens filosóficas e os significados ocultos que ajudaram a transformar uma simples animação em um clássico atemporal. Um dos maiores motivos para o sucesso duradouro do filme é que sua narrativa funciona em múltiplos níveis. Uma criança pode assistir e enxergar apenas uma aventura emocionante sobre leões. Um adolescente pode enxergar uma história sobre amadurecimento. Um adulto pode perceber reflexões profundas sobre responsabilidade, perda, liderança e identidade. Essa capacidade de dialogar com diferentes públicos ao mesmo tempo é uma das marcas das grandes obras. Logo no início do filme, somos apresentados ao conceito mais importante de toda a narrativa: o ciclo da vida. À primeira vista, parece apenas uma explicação simples sobre como a natureza funciona. Mufasa explica para Simba que todos os seres vivos estão conectados. Os leões comem os antílopes. Quando morrem, seus corpos alimentam a terra. A grama cresce. Os antílopes comem a grama. E o ciclo continua. Porém, essa ideia vai muito além da biologia. Ela representa uma filosofia completa de existência. Segundo essa visão, ninguém existe isoladamente. Todas as ações possuem consequências. Tudo está conectado. Essa mensagem aparece repetidamente durante a história. Quando Mufasa respeita o equilíbrio natural, o reino prospera. Quando Scar quebra esse equilíbrio, o reino entra em colapso. Quando Simba finalmente restaura a ordem, a vida retorna. O estado das terras do reino funciona como reflexo direto da saúde moral de seus governantes. Outro elemento profundamente simbólico é a própria jornada de Simba. Diversos estudiosos identificam nela uma estrutura conhecida como jornada do herói.